Porque esse artigo 1218, ele fala de assuntos que ainda mantém em vigor o CPC de 39. E a dissolução de sociedade e a apuração de haveres são temas ainda regulados pelo CPC de 39. Lá no artigo 668 do CPC de 39, você tem a fundamentação da apuração de haveres. Claro, nesse instante, a gente só está citando. Num outro encontro, nós conversamos sobre a apuração de haveres. Mas você entendeu que, na verdade, você tem direito de ser ressarcido e, se quiser discutir esse valor, por meio da ação de apuração de haveres. E aí, conseguiu evoluir ainda mais esse tema da sociedade de pessoas ou de capital? Sua dúvida acabou sendo a dúvida de um dos nossos colegas? Boa notícia. Mas a gente agora vai ver como esse tema aparece nas questões. Como o examinador trabalha com essa história de sociedade de pessoas ou de capital? Você não pode perder o nosso próximo bloco, o X da questão, para ver como que isso cai, para ver as pegadinhas do examinador. Vamos então ao nosso próximo bloco, o X da questão. Estamos de volta com o X da questão. Vamos observar como os examinadores perguntam sobre esse tema. E você sabe que para participar do nosso programa, para mandar suas dúvidas, os seus comentários, que são extremamente bem-vindos, é só você mandar o seu e-mail, provafinal@lfg.com.br. Participe, assim esse programa fica mais ainda à sua cara. Você é o nosso principal objetivo, o seu estudo, o seu aprimoramento. Então, entre em contato com a gente. Vamos olhar, então, a nossa primeira questão? Vamos a ela? Olha só, na sociedade de pessoas, é correto afirmar. Letra A. O lucro não é o principal objetivo. Por esta razão, podem ser confundidas com associações. Ops, será que isso tem sentido? Claro que não. Olha, hoje, quando se define uma sociedade, a sociedade ela é uma sociedade por causa da finalidade lucrativa. Alguns doutrinadores até chegam a dizer que não é necessariamente o lucro o objeto, pelo menos que ela não dê prejuízo, pelo menos isso. Mas é claro que claramente as sociedades querem ganhar dinheiro. O que vai ser diferenciado na sociedade de pessoas ou de capital é a tamanha da importância que se dá para as relações pessoais, as características individuais dos sócios. Isso não tem nada a ver com associação. A associação, ela não tem finalidade lucrativa, embora possa ter, e realmente tem, se for registrada, personalidade jurídica. Então, enquanto a associação, essa é a grande diferença, ela não exerce uma atividade econômica, as sociedades exercem. Portanto, letra A, esquece, nada a ver. Vamos para a letra B? Letra B. A exclusão do sócio só é possível quando ele não integraliza as cotas que subscreveu. Veja, a letra B está falando de uma possibilidade de exclusão que de fato existe. É a exclusão na sociedade limitada do sócio remisso, prevista no artigo 1058 do Código Civil. O problema dessa letra B é que não é apenas a questão do sócio que não integraliza que pode ser excluído. Não é só nessa situação. Essa é apenas uma delas. Se houver falta grave, é possível. Então, esta situação do sócio remisso é uma das possibilidades. Sócio remisso é quem não integraliza suas cotas, quer dizer, quem não cumpre a sua primeira obrigação. Então, esse sujeito pode ser excluído sim. Mas o erro é só essa possibilidade, não é só essa possibilidade. Tudo bem? Vamos então para a letra C.
No caso de morte do sócio, o ingresso de herdeiros é automático. Isso seria verdade se a nossa sociedade da pergunta fosse de capital. Na sociedade de capital é verdade, a sucessão é livre, a entrada do terceiro é livre. Mas na sociedade de pessoas, veja o artigo 1028 do Código Civil, a entrada do herdeiro só acontecerá se os sócios aceitarem. Normalmente, os herdeiros eles serão ressarcidos e, portanto, eles não entram na sociedade. Claro que, no momento do falecimento, isso pode ser modificado por um acordo entre os sócios e o herdeiro. Quer dizer, depende do interesse dos envolvidos. Mas, certamente, o interesse dos sócios sobreviventes vai ser levado em conta. Então, leia depois o artigo 1028 do Código Civil. Vamos à letra D? Letra D. A entrada de terceiro, seja na cessão de cotas ou na sucessão, depende da anuência dos demais sócios. Belezinha! A letra D, ela demonstra exatamente a sociedade de pessoas. É claro que o montante dessa concordância pode ser definida no contrato. E se houver a omissão, aí a gente vai vasculhar se na lei existe essa regra. Por exemplo, na sociedade limitada, a entrada de terceiro é possível, de acordo com o artigo 1057, se não houver a oposição de sócios que tenham mais de 3/4 do capital social. E ainda assim, o 1057 vale diante da omissão do contrato. Na sociedade simples, precisa da concordância de todos para saber se ele pode entrar ou não. Então, dependendo do tipo societário, vai mudar a quantidade de aprovação para aceitação desse terceiro. Mas é fato que depende da anuência dos sócios, a entrada pela cessão ou a entrada pela sucessão. Essa é a alternativa correta e essa seria uma questão baseada em doutrina, baseada nos assuntos que nós conversamos hoje. Vamos para a próxima? Vamos lá. Próxima questão. A respeito da affectio societatis, é correto afirmar. Letra A. Trata-se do consentimento inicial dos sócios para a constituição de todas as sociedades. Veja, a concordância dos sócios no momento da constituição é requisito essencial. Toda e qualquer sociedade precisa dessa concordância. Só que cuidado, essa concordância inicial não tem nada a ver com affectio societatis. Affectio é essa concordância reiterada, esse desejo reiterado de manter a sociedade, de contribuir para que ela dê certo. Isso é affectio societatis. Essa confiança, esse vínculo, não a concordância essencial. Por isso até que a gente não pode afirmar que a affectio societatis é um elemento essencial. Existem sociedades que simplesmente não têm essa affectio societatis. Vamos à próxima alternativa? Letra B. Trata-se de um elemento inexistente da sociedade. Será que é inexistente? Tem gente até que diz que isso realmente é um conceito ultrapassado, já que a lei não prevê. Mas veja, na sociedade de pessoas ainda permanece a affectio societatis, que esse vínculo, que essa relação de confiança. É claro que na sociedade de capital, de fato, esse vínculo não importa. Então, se a pergunta fosse na sociedade de capital, a letra B estaria certo. Na sociedade de capital, não importa essa relação de confiança. Só na sociedade de pessoas. Vamos à nossa próxima alternativa, letra C. Sua quebra nas sociedades de capital causa a dissolução das sociedades. Não, affectio societatis não é importante na sociedade de capital. E já que não é importante, eu não posso excluir um sócio ou me retirar por causa da quebra dessa affectio. Portanto, se eu falar de SA,
difícil